Oi, hoje nós vamos dar continuidade sobre as doenças inflamatórias intestinais e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nutrição no paciente com doença inflamatória intestinal. Então vem para você aprender, para você conhecer e ver como você pode melhorar a sua alimentação e diminuir os episódios, tanto de diarreia como de atividade da doença. Eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade, aqui em Uberaba. Vem para você conhecer um pouquinho mais. Nós sabemos que os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles precisam adequar os seus hábitos alimentares, né? E sem comprometer a qualidade de vida que eles têm. Essa adequação da alimentação, ela vai propiciar a uma diminuição da ocorrência dos sintomas e atividade da doença. E também uma boa condição nutricional vai também propiciar uma melhor resposta das medicações que o paciente faz uso. A gente sabe que alguns alimentos eles podem causar diarreia, dores abdominais, perda de peso e uma má evolução, né, dessa doença, tanto de Crohn quanto a retocolite. Alguns pontos eles são fundamentais para que o paciente possa estar em remissão da doença, como uma boa alimentação, atividade física, bom relacionamento interpessoal. A gente sabe que o emocional ele é muito importante para o paciente e o uso adequado das medicações. Não adianta o paciente fazer o uso de uma medicação da qual no momento para ele não é o melhor. A gente sabe que para fases de atividades importantes da doença existem algumas medicações que podem ser associadas que dão melhor resultado. Como a gente já conversou nos vídeos passados em relação a tanto doença de Crohn quanto a doença da retocolite. Não temos uma evidência clara de quais são os alimentos específicos que causam, tanto nas doenças de Crohn quanto na retocolite, uma melhora, né? Mas a gente acredita que uma dieta pobre em frutas e vegetais, eles podem aumentar o risco da atividade da doença inflamatória intestinal. E existe também evidências de que comer muita carne e açúcar também podem aumentar o risco da atividade da doença. Por isso que é importante o paciente estar sempre acompanhando com o médico dele e às vezes ter o acompanhamento também de um nutricionista, né? Para que seja especialista na doença inflamatória intestinal, para que ele possa ter uma melhor orientação sobre a dieta. A gente também não tem evidência ainda de que algumas dietas possam estar curando a doença inflamatória intestinal. Às vezes eu escuto isso de paciente no consultório. Na verdade, a gente sabe que a doença inflamatória intestinal não tem cura. É uma doença que vai evoluir, né, ou com atividade ou com remissão da doença, mas ainda a gente não tem uma dieta que vai ocasionar isso. O que a gente sabe é que uma dieta saudável, mais equilibrada, né, vai ajudar o paciente a ficar bem e não ter atividade da doença, vai fazer ele ter uma remissão da atividade da doença por um tempo aí bem prolongado. Alguns alimentos, como alimentos picantes, gorduras, os industrializados, eles vão ajudar na melhora de alguns sintomas que o paciente tem que piora a qualidade de vida dele, né? E a gente sabe também que a ingesta rica em fibras, muitos acham que tem que diminuir, mas isso só deve ocorrer no quadro de atividade intensa da doença, quando ele está com diarreia importante. Se ele não tiver com diarreia e dor abdominal, né, o quadro clássico, não há sentido você diminuir a ingesta de fibras. Agora, se você tem diarreia, número de evacuações intensas, mais de 5 vezes ao dia, por exemplo, você deve sim diminuir a ingesta de fibra, porque isso vai aumentar o trânsito, isso vai piorar seu quadro de diarreia, tá? Nós vamos abordar aqui alguns alimentos que vão te ajudar a melhorar ou que, na verdade, podem também causar algum distúrbio. Então, vou começar falando sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles constituem 50% do total do que a gente come, né? São fontes grandes de energia e são excelentes nutrientes pra gente. Então, o que é carboidrato? É massa, pão, arroz, batata. Então, é um alimento que é importante estar sendo consumido. As proteínas, elas também são muito importantes, tanto para o crescimento, então em pacientes jovens que estão em fase de crescimento é importante ter, né, a ingestão, e também para a cicatrização. Lembrar que se eu tenho atividade de doença, eu tenho mucosa machucada.
Então, se eu tenho mucosa machucada, se eu tenho uma boa alimentação com proteína, eu vou ajudar a melhorar a cicatrização da minha mucosa. E onde que a gente vai ver, né, proteínas? Então, carne bovina, sem gordura, né, aquelas carnes mais magras, ou ovo, nós vamos ter em aves, em peixes, são grandes fontes também de proteína. Feijão também é outra grande fonte de proteína. Em relação aos laticínios, queijo, leite, iogurte, né, eles são grandes fontes de cálcio na nossa dieta. E também podem fornecer algumas proteínas, né? E algumas vitaminas também. Agora, se você tiver intolerância à lactose, é preciso ajustar, né, o uso deles na sua dieta. Ou você introduzir os alimentos que não têm a lactose, né, os derivados que não tem, ou você usar a enzima, né, para que você não tenha um quadro de distensão, dor, diarreia, né, que pode ter. Né? E lembrar que se você não toma leite nem os derivados, você pode em algum momento ter a deficiência de cálcio e essas vitaminas, né, que a gente tem pela dieta. Então é muito importante, se você for um paciente que tem deficiência a enzima a lactase, é importante estar acompanhando com algum nutricionista e com o seu médico para que a gente possa, de alguma forma, estar introduzindo isso para você e você não tenha essa diminuição do cálcio na sua alimentação. Né? Os óleos, eles são grandes fontes, né, de energia e a gente precisa em pequenas quantidades, né? Lembrar que a gente tem as gorduras insaturadas e as saturadas, né? Lembrar que as insaturadas, elas são melhores, tá? Elas a gente vai encontrar no óleo de oliva, no óleo de abacate. E as gorduras saturadas a gente vai encontrar na gordura do porco, né? E aí ela não é tão saudável assim. Então, por isso que a gente tem que usar em pequena quantidade. E o álcool, né? Eu escuto muito no consultório isso. Ah, doutor, eu tenho doença inflamatória, eu posso beber, né? Assim, deve ser usado de forma eventual, né? A gente também não tem muito estudo ainda que fala, né, se é muito prejudicial ou não, né? Mas a gente sabe que pacientes com retocolite, né, que fazem uso regular, né, de grande quantidade de bebida alcoólica, tem mais chance de entrar em atividade da doença. E o mesmo a gente vê também para a doença de Crohn. Então, a gente não tem estudo que fala que você vai entrar em atividade de doença, mas a gente sabe que pode ser prejudicial sim. Então, se for beber, em pequenas doses, né? Pequenas quantidades aí, nada em exagero e não todo dia, esporadicamente, tá? E as vitaminas e os minerais? A gente sabe que a doença inflamatória também pode, né, diminuir a absorção, né, correta das vitaminas e dos minerais, principalmente de ferro, vitamina B12, vitamina D e o cálcio, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e se você for um paciente que tiver com muita diarreia, perdendo muito peso, que você está em franca atividade da doença, é importante estar acompanhando com o seu médico também e estar acompanhando com o nutricionista para que a gente tenha, de alguma forma, a reposição desses nutrientes para você e que você não perca de uma forma importante. E é muito importante a gente lembrar que chá com cafeína ou o próprio café podem diminuir a absorção do ferro, né, na nossa alimentação. Então, se a gente for fazer uma alimentação que é rica nesses nutrientes, a gente não fazer o uso dele com a ingesta de café ou chá, tá? A gente dá um espaço aí para a gente poder fazer uma boa absorção. Já se submeteram à cirurgia, né, que fizeram a retirada da parte do ilho terminal, ou que tem atividade da doença também nessa parte, né, do intestino fino, que é o ilho terminal, eles podem ter diminuição da absorção da B12. Então, tá sempre muito atento e investigando isso. Lembrar que na falta de cálcio e vitamina D, você pode sim desenvolver uma osteoporose. Então, por isso que eu sempre estou aqui repetindo, se você tiver com atividade de doença, é importante estar acompanhando e fazendo os exames para poder ter certeza que você não está tendo diminuição dessas absorções, tá? E nos pacientes com doença de Crohn, que tem estenose mesmo, eles devem ter uma diminuição da ingesta de fibra para evitar as cólicas, a distensão abdominal, né? Para evitar que isso dê mais desconforto a eles.
Lembrar dos pacientes com intolerância à lactose, igual eu já falei anteriormente, né, que pode ter muita flatulência, inchaço, náusea, enjoo e diarreia. Lembrar que o paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele pode ter, eu já falei isso aqui no canal, ele pode ter associado intolerância à lactose, intolerância a glúten, síndrome do intestino irritável. Uma coisa não vai excluir a outra, tá? Então, é muito importante você estar fazendo o seu acompanhamento e vendo isso. Porque você pode ter mais de um tipo de patologia. Você pode ter doença de Crohn associada à intolerância a glúten, né? A gente costuma muito ver que os pacientes com doença inflamatória, eles podem ter essas doenças associadas, principalmente síndrome do intestino irritável, que são pacientes muito ansiosos, ficam com medo de ter atividade da doença, qualquer coisa que acontece emocionalmente se abalam. Então, é muito importante estar fazendo essa avaliação e esse acompanhamento, tá? E lembrar também que alguns pacientes com doença inflamatória podem ter a doença celíaca, né, que é a intolerância ao glúten. Lembrar que o glúten é uma proteína que a gente vai encontrar no trigo, na cevada, no centeio, né? E você pode não ter a doença celíaca, mas você ser sensível ao trigo, ou à cevada, ou ao centeio, e não se sentir bem ao ingerir, tá? E aí, são alimentos que a gente tem que começar a tirar da sua alimentação para que você não fique, né, fazendo sensibilidade e tendo os sintomas, os desconfortos. E lembrar, igual eu falei, que alguns pacientes podem ter associado a síndrome do intestino irritável, né? E aí, qualquer coisa emocional que aconteça, abala e o paciente começar a ter quadros de diarreia importante, dor abdominal, mas não ser atividade da doença inflamatória intestinal. Antes de concluir aqui, eu queria falar sobre os alimentos que podem piorar os sintomas, né, nos pacientes com doença inflamatória. É lógico que não é uma regra de bolo, então tudo que eu falar aqui, um paciente pode comer e sentir bem, outro paciente pode comer e sentir mal, mas no geral são alimentos que a gente percebe que os pacientes ficam muito desconfortáveis e que às vezes seja interessante fazer a retirada. Então, alimentos muito condimentados, gordura, alimentos com muita fibra, laticínios, né, principalmente nos pacientes que têm intolerância, bebidas que contenham cafeína, então chá mate, chá preto, chá verde, café, o chocolate, os refrigerantes, adoçantes, né, principalmente os adoçantes que têm sorbitol, porque ele pode causar diarreia, né, e as bebidas alcoólicas. E lembrar que alguns pacientes que têm doença inflamatória intestinal faz uso do Food Maps. Eu já falei aqui no canal também sobre Food Maps. Quem quiser dar uma olhadinha, vai lá, corre dar uma olhadinha, uma pesquisadinha. E o Food Maps, ela é uma dieta que pode melhorar, sim, a qualidade de vida do paciente, mas ela não pode ser usada aí indefinidamente. A gente usa em torno de 4 a 8 semanas e o paciente tem que ter um acompanhamento bem rígido, né? Inclusive com um nutricionista, porque à medida que passa as semanas, a gente vai vendo realmente o que favorece o paciente, o que não favorece, né? E a gente vai reintroduzindo alguns tipos de alimentos, porque lembrar que todos os alimentos são importantes para o nosso corpo. Eles são fontes importantes de energia, de proteína, de sais minerais, de vitaminas. Então, não é interessante a gente retirar tudo do paciente. É interessante a gente saber o que está causando mal nele e a gente fazer a retirada. E aquilo que não faz mal, a gente não retirar, manter para o paciente. Então, em alguns casos, a gente retira e depois reintroduz. Isso é muito importante. Então, ter um acompanhamento com um nutricionista e com um especialista na doença inflamatória pode mudar muito a sua qualidade de vida. Para quem não conhece, existe sim uma cartilha, né, que é um pouco, eu resumi um pouco essa cartilha aqui para vocês, para os pacientes que têm doença inflamatória, né, e orientar uma melhor alimentação, que é a cartilha do GDIB. Eu estou colocando aqui embaixo o link, quem tiver interesse em entrar para ler, para ver. É muito interessante, é muito importante que quem tenha doença inflamatória saiba um pouquinho sobre isso, para que melhore a sua alimentação, melhore a absorção dos nutrientes e tenha uma melhor qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos ou com quem você conhece que tem doença inflamatória, para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. Até mais!